Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hugo Osh na área, mais um Lives para que te quero começando hoje. Aqui, mais uma terça-feira. Alemão, meu caro, boa noite, seja bem-vindo. Mais uma terça-feira. Como que está começando a semana de vocês? Quais as expectativas para a semana? Ontem a gente teve um bate-papo bem inspirador, né, com o Yomutan. E aí, Marina, tudo bem? Tudo jóia com você, minha amiga? Ontem a gente teve uma live muito legal com o Yomutan. Manhã, um cheiro. Boa noite. Boa noite, alemão. O Yomutan, que a gente fez a live ontem, pessoal, um artista muito inspirador, né? E seguindo, né, a semana, agora a gente vai receber o Marcos Pardini, que acabou de entrar aqui. Marcos, eu vou te chamar, viu, meu amigo? 3, 2, 1, ó. Pô, chamando Marco Pardini para conversar com a gente. Paulinho Bocal, boa noite, está sempre aqui com a gente. Tânia também. Sejam todos bem-vindos a mais essa terça-feira de frio e chuva aqui em São Paulo. Né? Não sei onde todos vocês estão, mas se a maioria de vocês é de São Paulo, sabe do que eu estou falando. Tá uma semana chuvosa e de frio, né? Eu convidei você agora, meu amigo Marco. Basta você dar um check aí no convite que eu te mandei e já começamos a nossa live. Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite, Oficina de Criações. As pessoas começando a chegar. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre temas muito legais. O Marco Pardini é um profissional do universo corporativo, trabalha com gestão de RH, departamento dos mais acionados nessa época de pandemia, né? Vamos saber dele quais os anseios, né, tanto do universo da empresa quanto dos funcionários. E o Marco é um cara que tem uma trajetória muito legal também voltada para a espiritualidade. Ele acabou de lançar um livro, é um praticante de yoga e vai falar para a gente muitas coisas legais. Eu convidei o Marco, vou convidar de novo. Dá uma olhadinha aí, Marco. Ó, é só você aceitar o convite que eu te mandei. Dá um clique aí nesse convite que eu te mandei e a gente começa a nossa live. Tá conectando com o Marco. Olha ele aí. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Alô, alô? Boa Me noite, como é escuta? que vocês estão? Estou te escutando. Ótimo. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está usando a sua internet Diga, Wi-Fi ou está o seu 4G? eu vou usar, eu acho que o 4G, viu? Melhor, porque o Deixa eu te... Wi-Fi ele está instável. A gente percebe pela tua imagem, ela fica pixelada. Vamos esperar o Marco trocar aí de servidor, vamos para o 4G. Ele é sempre mais estável, gente, porque a gente sobe pouca banda para fazer a live, entendeu? Aí fica bem melhor. E aí, meu caro, tudo bem? Eu estou bem, e você? A minha imagem parece que está congelada, né? E eu estou no Não, 4G agora agora. ela deu uma melhorada. Vamos ver se a internet estabiliza. Vamos começar a nossa conversa. O importante é Tá acho que as bom, pessoas sem dúvida. escutarem a mensagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo bem, muito obrigado, viu, Hugo e Dani, que tá com a Uhum. gente pelo convite. Eu fico lisonjeado e o trabalho de vocês é muito bacana. Então, eu falei, não, claro que sim, se puder fazer para contribuir com o Feito Formiguinhas, estamos aí. Ótimo, meu amigo. Então, já que você falou do Feito Formiguinhas, deixa eu explicar para as pessoas o porquê dessas lives. Viu, Marco? Essas lives elas começaram no início da Ok. pandemia, tá? Bruno, boa noite, meu irmão que acabou de chegar. Elas começaram no início da pandemia e desde então, hoje, o senhor é a live de número. Deixa eu ver aqui, ó, que eu já perdi as contas por tantas lives boas. Hoje você, meu cara, é a live de número 104 desde o início da pandemia. Opa, Então, nós, rapaz, tem gente aí, nós hein? viemos, né? Bastante gente legal, Marco. Por quê? Porque eu achei que seria uma forma interessante de conectar as pessoas, de fazer com que a economia criativa, com que as pessoas da comunicação, os artistas, tivessem um canal para a gente conversar, para trazer uma mensagem para as pessoas de provocação,
também, né? Sempre algo que a gente está provocando aqui, discussões, floreando algumas, não respostas, mas floreando, né, conexões entre as pessoas, né? Desde o início da pandemia, a gente está passando por essa onda de sensações, né? Períodos onde a gente está mais... As pessoas começaram mais apreensivas, agora elas já estão mais encorajadas, já estão saindo de casa sem as devidas precauções. Então é hora da gente parar, conversar e falar, opa, não mudou nada ainda, pessoal. Ainda estamos no meio dessa pandemia, precisamos nos cuidar e ter um olhar ao próximo, que é isso que o Feito Formiguinhas vem fazendo. Então, meu amigo, como eu sempre começo as lives, eu quero mostrar aqui para vocês o motivo maior, que é esse aqui, ó, Feito Formiguinhas. Feito Formiguinhas é um grupo de amigos, tá, pessoal? Que vem desde o início da pandemia, trabalhando na linha de frente, entregando para as comunidades carentes de São Paulo essas cestas básicas que vocês estão vendo. Cada cesta básica dessa teve um reajuste e o valor agora é de R$ 48,50. Uma cesta básica, Marco, como essa, ó, que alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. São 5 pessoas por 10 dias. É bastante representativo você, com apenas R$ 48,00, levar o alimento para uma família inteira por 10 dias. Tá? Então, ó, fica aqui a dica. Vou conversar com o Marco, saber a trajetória da vida dele. Tudo bem? E vocês fiquem com isso em mente, que lá no final a gente volta a falar sobre Feito Formiguinhas. Mas agora eu quero falar com este rapaz aqui, Marco Pardini, e sua trajetória. Meu querido, fale para as pessoas quem é você, qual a sua história, por favor. Bom, eu tô te vendo e realmente tá estranho. Ó, estamos te ouvindo bem, pode seguir. A internet oscila mesmo, fica tranquilo. Sim, eu tô tentando. Qual foi a pergunta que você fez? Eu pedi para você se apresentar para as pessoas, falar quem que você é, né, contar um pouco da sua trajetória no universo com o que você trabalha, para a gente construir essa narrativa, né, até fazer essa sua junção com a meditação, com o seu livro. Mas vamos começar primeiro com o que você faz. Quem é você e o que você faz? Tá. Na realidade, o que acontece já faz um bom tempo, né, que eu tô nesse mundo corporativo. Uhum, Empresa, eu tenho 32 anos. Desses 32 anos, eu tenho 25 anos de RH. Então, uhum, é um tempo bastante considerável. Sou administrador de empresas, mas eu sempre busquei, sempre olhei as pessoas, sempre tentei olhar o outro de uma forma um pouco mais holística, né? Então, para isso, eu busquei outras uhum, formas de conhecimento, que foram justamente a questão de buscar como é que eu tocava o outro, né? Então, a meditação, ela sempre foi algo que muito me atraiu. Desde os 13 anos, eu me aventurei nesse campo e estou nele até hoje. Mas eu sempre procurava de que forma que eu podia tocar o outro antes de entrar no RH, né? Eu sempre tive essa intenção de querer ajudar o outro, de como o que eu podia fazer, o que eu poderia fazer de diferente para tocar a vida do outro. E aí fui buscar então terapias corporais, me formei como terapeuta corporal, sou practitioner também em uhum, PNL, fiz vários cursos, sou coaching, né? E toda essa formação paralela ao mundo acadêmico, ela me deu essa condição de olhar para o outro não como um número, principalmente dentro do mundo corporativo, né? Olhar uhum, o outro como uma pessoa de fato. E isso eu acho que me conecta facilmente com as pessoas, porque eu aprendi a usar a minha sensibilidade justamente para perceber o outro e esse desejo de querer sempre ajudar, então contribui para essa conexão ficar mais forte, né? E fazer com que eu consiga tocar as pessoas, algo que eu sempre quis. E eu não tinha muita noção do porquê, mas hoje eu tenho muito mais clareza, né? Essa necessidade. Porque quando você toca o outro, você está se tocando também, porque a gente não vive em mundos distintos. A gente
a gente compartilha um único mundo. Então, se você consegue levar a felicidade para o outro, a felicidade também está sendo levada para você mesmo. Uhum. Então, é uma rede, é uma grande rede, essa que a gente chama de humanidade, e que, embora a maioria continue vivendo olhando só para o seu umbigo, mas tem aqueles que conseguem olhar um pouco além, né? E eu acho que o mundo fica melhor quando você consegue, de fato, sair um pouco do olhar para dentro do seu mundo e enxergar e compartilhar com o mundo alheio. Uhum. Acho que basicamente é isso. E nesse momento, assim, nessa atual conjuntura do que a gente está vivendo, voltando um pouquinho, a gente vai fazer sempre esse paralelo, tá? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo baixo. Baixo. Vocês estão me ouvindo, tentando... pessoal? Deixa eu perguntar às pessoas. O som tá ok? O vídeo tá ok para vocês? Vamos lá. Acho que deixa eu abrir aqui meu casaco, o microfone vem mais para cá. Olha só. Meu caro, dentro desse momento que a gente está vivendo, Thay Antunes, Brigitte Filmes acabou de entrar aqui. Boa noite para vocês. Um departamento de RH, a gente vai fazer muito esse paralelo, tá? Falar sobre toda essa sua trajetória holística, sobre a meditação, e vou puxar também um pouco para o corporativo, porque as pessoas precisam entender que onde tudo se conecta, e na realidade, não onde se conecta, é onde ele se desconecta, porque a gente tinha que andar com tudo isso em paralelo, não é? Sempre, em tudo que a gente faz, seja no profissional, seja no social, no humano, né? No interior. Então vamos lá, meu caro. Nas empresas, como que você, como departamento de RH, acredita que pode ajudar as pessoas a trazer para elas esse olhar do outro dentro do universo corporativo? Excelente a pergunta. Só para complementar, amigo, porque a gente sabe que o universo corporativo ele é bélico. Ele foi construído em torno de concorrências bélicas, armadas. O meu conhecimento é melhor que o seu, então eu sou melhor que você, eu vou ganhar mais e você tem que me servir. Desculpe ser bem provocativo em relação a isso, mas é como o capitalismo foi forjado. Sem dúvida, não tenha dúvida disso. E aí é que está a diferença, né? Existem empresas que continuam com com essa metodologia bélica, vamos dizer assim. E existem outras que são mais centradas em pessoas que acreditam que a empresa consegue sobreviver quando um genuinamente quer cuidar do outro ali dentro. Porque em todo o mundo corporativo existem silos. Existem silos dentro das famílias da gente. Né? Tem aquele primo que gosta mais, tem aquela tia que você gosta menos. É assim. Onde há uma comunhão de homens, existe essa questão. Né? E dentro da empresa não é diferente. Então, assim, e eu digo até mais, esse sistema bélico que você trouxe, ele está fora da empresa também, ele está na nossa vida. Né? Então, quando você muda o olhar, seja ele para a tua vida, seja ele dentro de uma organização, você muda o entorno. Então, o que eu digo, né, o que a gente tem buscado bastante hoje dentro da minha organização é justamente trabalhar toda a liderança em inteligência emocional e neurociência, justamente para ele conseguir se conhecer melhor e, a partir desse autoconhecimento, ele conseguir compreender melhor o outro. Como o outro pensa, como o outro reage. E a gente bate isso globalmente, tá? Falando, a empresa tem essa preocupação de fazer com que realmente as conexões entre as pessoas elas aconteçam. Então, isso para mim foi de uma alegria, você pode imaginar, muito grande, porque aquilo que eu acredito, eu estou vendo a organização sair daquele modus de o chefe manda e eu obedeço, para um modus onde o chefe me escuta também, sabe? Eu não tenho medo de dar a minha opinião, porque as opiniões adversas não é bate-boca, são opiniões diferentes, elas se somam para a gente encontrar uma outra saída. Eu sempre falo, né, que você, Hugo, você tem um livro que você está escrevendo. Eu tenho o meu livro. Todos nós escrevemos livros. Eu escrevi um físico, mas a gente
escreve o livro da nossa vida, a cada dia. Né? A gente vai lá e vai rabiscando e vai montando a nossa jornada. Quando você respeita o mundo do outro, ou o livro do outro, você abre um campo em que o respeito ele vai acima do ideal. A gente briga muito hoje em dia por ideais, né? Ou seja, eu olho o mundo sob a minha perspectiva e eu acho que o meu mundo é o correto. Mas se a gente olhar de uma forma ampla, o meu mundo, ele é um de 7 bilhões de outros mundos, porque o teu mundo é diferente do meu e dos 17 amigos que estão aqui na live, cada um tem o seu. Então, assim, a gente pode compartilhar alguns pontos de vista, mas a nossa história de vida, ela que nos trouxe até aqui, ela nos ajuda a enxergar mais ou menos do que a gente está vendo, né, na frente da gente. E quando você percebe que o teu mundo é relativo, e a tua verdade, né, ela não é absoluta, mas ela é relativa, baseada na tua história de vida, automaticamente você passa a perceber que a história do outro também é relativa. E se a gente baixa essa guarda e deixa de discutir ideais ou querer impor o meu ideal ao seu, e sim escutar o teu ponto de vista, concordar com a tua história, mas necessariamente eu não preciso concordar com a tua colocação, mas respeitosamente a gente buscar uma saída em comum, o ambiente corporativo, o clima organizacional ele deixa de ser bélico, porque ele passa a ser muito forte, é um organismo, né, vivo em que as pessoas realmente se tornam um time de verdade, né? E quando as pessoas percebem que o líder delas realmente está cuidando da equipe e está cuidando do desenvolvimento individual de cada um de forma genuína, isso também impacta no nível de atração e de retenção das pessoas. Total, Tem né? muita gente que e a gente está falando de gente, a gente não está falando de métodos Exato. mirabolantes. Dentro disso que a gente está conversando, deixa eu só dar vamos voltar um pouquinho para as pessoas também aqui. A gente vai sempre aqui, ó, Marco, nesse bate-bola, conversando. Vamos lá. Vendo os amigos, dando boa noite para todos vocês que estão aqui. Leia Vila P, boa noite. Ashiguchi, boa noite. Sandra, todos vocês sejam bem-vindos. Janacan, Elis Pedroso, nossa formiguinha mãe. Mandem perguntas, mandem curiosidades, enquanto a gente vai batendo nosso papo aqui. Meu caro, o verdadeiro líder dentro das corporações, ele precisa entender que somar é muito mais legal do que diminuir, né? E você só vai somar quando você traz as pessoas. E essa disputa bélica, aquela antiga provocação, né? Esse cara vai passar por cima de você. Como é que você vai se liderar? Como é que você vai ganhar a sua promoção? Isso não é somar, né? Isso é diminuir interesses, porque é o interesse de um só. As empresas, elas, dentro desse processo agora de pandemia, todas estão tendo que se reinventar. Você acredita que esse processo vai acelerar a percepção que o que mais importa numa empresa não é capital físico, que o valor da empresa, o pilar da empresa é o ser humano que constrói o capital dela? Eu tendo a dizer que sim. E eu falo isso porque, assim, no caso da minha empresa em específico, a pandemia, quando veio, a grande preocupação nossa foi imediatamente botar todo mundo em casa, em home office. Até agora, nós estamos em home office. E eu estou falando de quase 1.000 pessoas. Então, fala, poxa, 1.000 pessoas de um dia para o outro acabaram ficando em casa. Por que isso? E por que não foi? Por que o choque não foi tão grande para a minha empresa? Porque a gente já tinha esse costume de fazer até 2 dias de home office em casa. Então, essa relação de confiança entre empregador e colaborador, né, ela já existia. Ou seja, e o sistema que nós temos também é robusto para permitir que todo mundo consiga trabalhar e trabalhar de casa. Então, quando isso não passou na maioria de empresas, né? Teve muitas empresas que vivendo esse dilema em acreditar. Agora, vou te dizer uma coisa, né? A confiança, ela é construída, né, Hugo? Sim. Então, assim,
tem muita gente também que não aproveita essa oportunidade e ela não vê essa oportunidade de estar em casa, o tempo, a qualidade de vida que ela ganha, todos os fatores, né, dela estar próxima da família, dela não ter esse desgaste do ir e vir. As pessoas, tem muitos profissionais que, de fato, eles não querem trabalhar, eles não conseguem fazer isso de casa. Total, Né? é isso que eu queria atingir agora, meu amigo, porque, olha, o home office... E aí diga. a desconfiança. Uhum. Né? Não, e aí gera desconfiança e aí gera um embate. Porque tem realmente empresários que falam, poxa, se eu confiasse, eu permaneceria com as pessoas à distância. Uhum. A nossa empresa, a minha empresa, a gente está começando a trabalhar modelos de trabalho em que a gente não precise ir todo dia para a organização. Seja um híbrido, Agora, né? tem gente... Sim, porque é importante. Eu sou um cara que eu sou muito conectado a pessoas. Eu gosto de gente. Então, eu sinto falta de estar aqui na minha casa. Estou aqui, estou com a minha família, mas eu sinto falta do abraço, eu sinto falta do olhar, entendeu? Para o outro. E eu imagino que tem pessoas, principalmente as que moram sozinhas, que têm essa necessidade social. Porque a gente não está vivendo um isolamento... A gente não está vivendo um home office, a gente está vivendo um isolamento social, que é muito mais amplo. Uhum. Né? Você fazer o home office de casa, mas você poder tomar uma cerveja ou sair num aniversário, num cinema com seus amigos, é uma coisa. Só que a gente está privado disso. Uhum. Né? E eu acho que esse momento de privação é um momento de aprendizado para todos nós. Uhum. Não é só para o empresário, é para o trabalhador. É para cada um de nós. O que a gente está aprendendo com essa situação? Nada? Será que a gente não está refletindo em nada? Uhum. Né? Não estão aprendendo em nada tudo isso que está passando? Porque é uma... Eu brinco, desculpa, é só para... Assim, eu brinco, o vírus, ele não é um vírus, ele é um professor. Porque ele está ensinando para a humanidade inteira, cara, a lição. Não é para um ou outro, é para todo mundo. Uhum. Todo mundo está passando por uma situação. E aí quando você fala que o vírus é um professor, a gente tem realmente essa percepção, só que ele é um professor que ele passa o conteúdo de forma diferente para as pessoas, né? Tem gente que está na sala com ar-condicionado, num baita conforto, com o seu computador, com a cadeira perfeita para trabalhar, para receber esse conteúdo. Tem gente que está sem internet, que não tem o aparelho com a câmera para poder fazer as videochamadas. Tem gente que não tem o alimento e a harmonia que precisa para trabalhar em casa. O home office não é romântico. Exatamente. Ele é particular. Nem todo mundo, né? Eu sempre fui um defensor do home office. Sempre. E acredito que o home office ele tem que ser respeitado entre a corporação e a pessoa que precisa realizá-lo. Hoje, todos precisamos realizar. Mas ele é muito particular. Porque uma casa, como você vai escutar, já vai começar aqui, você vai começar barulho, gritando. Eu tenho um filho de 9 anos que tem muita energia, que está trancado em casa. Né? Por necessidade. Graças a Deus, uma casa com conforto, não temos muito, mas não falta. Né? Não falta nada, mas não temos muito. Então, mesmo assim, gera uma ansiedade da criança, do adulto, e você tem embate, é no meio daquela reunião, e entra e sai, passa, o gato pula, o vizinho briga. Então, o home office, gente, ele é literalmente algo muito particular, e tem que ter muito respeito da empresa com quem está executando ele, ou estou indo para um lado totalmente diverso do que acontece? Não, e é o que acontece de verdade. E a gente... por isso que eu te falo, né? A preocupação com a pessoa, porque assim, tem o ganho, mas para tudo você também tem o ônus e o bônus. Né? Para quem tem criança em casa, você tem uma, tem gente que tem 2, tem 3 crianças em casa. Cara, você tem que conciliar o papel, ou seja, fazer o teu trabalho e cuidar das crianças, e dividir com o marido, né, os afazeres de casa. Isso torna muito mais complexa essa vida de home office. Né? É diferente quando você tem o teu filho lá no colégio e você está trabalhando de casa, você está no silêncio. Então, tem isso também, tem o ruído do vizinho, mas tem muito aprendizado por trás. Né?
eu sempre falo, a gente tem que olhar tudo isso que a gente está aprendendo como no coletivo de uma forma como realmente um grande aprendizado para a gente seguir adiante. Sim. E todo aprendizado, ele vai ter dores mais fortes para um, menos fortes para outros, mas as dores e os aprendizados, eles vão acontecer de qualquer forma. Não tem como não acontecer. Mas eu concordo plenamente com você, e é uma preocupação, porque não é todo mundo que tem a condição física, né, Uhum. de mobília, de infraestrutura para você estar trabalhando de A casa. harmonia do lar, Então, né? exato, e aí as organizações também têm que olhar para isso e falar, bom, o que é que eu posso ajudar a dar essa condição, Uhum. pelo menos, né, de garantir para ele uma condição para que ele consiga fazer o trabalho bem feito. Então, eu acho que é sempre é uma via de mão dupla, né? Uhum. A empresa não basta, eu acho que as empresas que colocaram as pessoas de home office, realmente a preocupação com a saúde das pessoas, eu acho muito bacana isso, porque é uma preocupação em você manter o colaborador não dentro de casa, junto com a família, né? Agora, ao mesmo tempo, para ele ficar ali, também tem que ser dado a contrapartida de dar o mínimo que ele precisa para exercer bem o papel dele ali dentro. E por conta e pela outra via, esse colaborador, ele também, porque tem muita gente que reclama, né? Uhum. Ou seja, ele só vê o lado ruim da coisa Uhum. e ele não vê, ou ele vê como umas férias. Tem gente que está de home office e vai para a praia ficar tomando sol. Eu acho que esses opostos, a gente tende a equilibrar isso, Uhum. sabe? O home office, ele é um trabalho em casa, não é férias. É diferente. Tem gente que abusa, Sim. porque sempre tem. Tem aquele que trabalha demais e tem aquele que trabalha de menos. Eu acho que, para ambos, aquele que trabalha demais, eu acho que ele tem que ter consciência do work-life balance, né? E aquele que trabalha de menos, ele precisaria ter consciência e falar, cara, o meu empregador também depende da minha produtividade para gerar lucro, né? Então, eu preciso também da minha parcela, né? E contribuir da minha forma para o sucesso da minha organização. Então, é sempre o meio, né? Eu acho que toda vez que a gente pende para um lado da balança ou para o outro, ou para os excessos, a Uhum. gente erra. Ou pelo excesso ou pela falta. Sim. Aqui, ó, o Ashiguchi aqui está perguntando, home office veio em definitivo mesmo depois da pandemia? E eu já complemento. Uma das coisas mais interessantes e mais legais para a economia do home office, é a colaboração com o meio ambiente, menos carros na rua, menos consumo de energia, menos combustível, esses prédios imponentes consumindo menos energia, menos água, menos tudo, né? E O planeta agradece, né? exato, o eco agradece e a economia de bairro, aquela economia se fortalece. Porque o cara que está de home office, ele tende a viver o meio, o que é mais próximo a ele, né? Ou Sim, seja, a economia sim. de bairro, é o supermercado do bairro, não só o da rede, é o posto de gasolina, se ele precisa sair para fazer alguma coisa que é o mais próximo, não é o da rede. Ou seja, o restaurante não é aquele da rede que tem no shopping, ele vai no mais próximo. A, o meio ambiente agradece a economia de bairro, que é algo muito forte, que as cidades precisam valorizar, não é isso? Exatamente, exatamente. E no final do dia, a gente acaba, de novo, entrando no começo da minha fala, né? Que a gente acaba ajudando aquele que está próximo, né? Uhum. Você vê, quando o mundo estava... Eu gosto de brincar do mundo antigo, né? Do mundo novo. Esse mundo de transição que a gente está vivendo, cada um olhava para o seu umbigo Uhum. e esquecia dos outros, né? E agora, até isso está mudando, né? Até as pessoas que eram invisíveis, Uhum. que as pessoas não viam, né? Houve uma preocupação com as pessoas que moram na rua, por exemplo, porque elas eram invisíveis, né? As pessoas, a,
a cidade, as pessoas passavam por elas, era como se não existissem. Aí, de repente, com o vírus, passaram a existir e tem pessoas, não digo todos, mas uma parte, né, existem grupos que têm essa preocupação em estar cuidando. Então, o fato da gente poder cuidar as pessoas que estão próximas, isso torna nós, como humanos, mais humanos, né? Uhum. O nome já diz, né? Menos seres e mais humanos. Então, eu acho que essa condição, né, de você ter que estar dentro da tua caverna, eu falo disso fazendo uma correlação com o livro, porque o eremita, a história toda, ela passa dentro de uma caverna. Porque o eremita é um cara solitário. E é como nós, cada um de nós aqui, né? A gente pode escolher as pessoas para caminharem conosco no caminho da vida, mas as experiências, elas são totalmente individuais. Você vem sozinho e vai embora sozinho. Você passa por essa jornada acompanhado, mas cada experiência é única e ela é individual. Você pode estar com a tua esposa, com teu irmão, vivenciando uma experiência, mas cada um vai vivenciar de uma forma diferente. Uhum. Então, ela é individual. E o eremita é isso. E aí, quando eu vejo as pessoas, todos nós, né, dentro das nossas casas, dentro das nossas cavernas, é justamente buscando essa reflexão do quanto, do que a gente faz, né, do como a gente lida com a nossa vida, do quanto a gente lida com a vida do outro. Né? Eu espero realmente que muitos estejam refletindo a respeito de todo esse aprendizado, porque quando a gente voltar, quando tiver a vacina, quando isso tudo passar, a gente deveria, como humanidade, a gente deveria estar vibrando numa frequência diferente, sabe? Uma vibe muito mais de colaboração, de cooperação, né? Uhum. do que de competição. Eu acho que a competição ela vai existir, no mundo corporativo ela existe, né? As Uhum. empresas elas não são elas precisam disso para sobreviver, mas é o que eu digo, né? Quando você faz a competição, mas você cuida dentro da tua casa, dentro da tua empresa, você trata os teus funcionários como pessoas, e não como números, não como número de crachá, mas como pessoas de fato, você torna essa empresa ela mais forte e ela automaticamente ela fica mais competitiva, porque o grupo é um único, os tiros vão se autodestruindo, né? Então você se torna um organismo muito mais condensado para enfrentar qualquer dificuldade Uhum. externa. E olhando para o mundo de dentro, é um momento de você olhar para dentro também, já que a gente está na caverna, e começar a olhar e falar, cara, o que eu posso aprender com tudo isso, né? De que forma que eu estava fazendo, conduzindo minha vida, e que eu possa fazer algo diferente dessa vez, né? É que eu realmente espero e acredito, né? E tento nas minhas interações com as pessoas mostrar Uhum. pelo menos trazer essa reflexão, Tá. porque não é uma verdade absoluta minha, né? A minha também é relativa, mas pelo menos fazer cada um refletir a respeito já está valendo, já estou fazendo o meu papel e já estou feliz por ele. Total. Meu amigo, eu vou fazer duas perguntas mais desse universo e a gente já vai migrar para falar sobre o seu livro, de onde veio a inspiração para Tranquilo. você construir, né, essa tua narrativa do eremita. Olha só, o Victor perguntou aqui, como fica a prospecção de novos clientes? Você já vai responder. E Bruno, que eu tinha deixado aqui fixado, planejamento é tudo para o home office. Então eu quero que você junte essas duas. Planejamento é tudo para o home office e para continuar com esse crescimento. E aqui o Victor tinha falado qual é a prospecção para novos clientes. Já amarro falando que um grande exemplo disso de planejamento para um trabalho e prospecção de novos clientes, novos negócios, Magazine Luiza hoje é uma empresa que eu admiro muito. Acho que o Brasil admira porque é uma das marcas mais lembradas. E acabou de sair uma pesquisa de Magazine Luiza falando que o Magazine Luiza cresceu 49% em vendas no segundo trimestre. Imagine o ano de 2019, sem pandemia, consumo acontecendo solto, desenfreado. Aí a gente para tudo, breca tudo e vem uma empresa como Magazine Luiza e chablau, 49% de crescimento em vendas.
Porque ele olhou o ser humano, ele expandiu, ele criou esse app maravilhoso, que é o app, né, que todo mundo pode vender os produtos da Magalu e ele pode dividir essa renda. Não é só o Magazine Luiza que ganha. Então eu queria que você usasse esse exemplo, só estou citando esse exemplo para as pessoas, porque é uma pesquisa fresquinha que saiu hoje. E aí você pode falar do Bruno, que ele falou, né, que como planejamento é tudo para o home office para executar, com a pergunta do Vitor. Como fica a prospecção dos novos clientes? Eu vou começar então pelo planejamento. Então, o planejamento é tudo não só para home office, para a vida. Né? Eu acho que é importante você estar planejando os teus passos e ter também sabedoria para quando aquilo que foi planejado não ser executado ou não, porque a vida é assim, né? Tem altos e baixos, então tem horas que você realmente planeja uma coisa e sai outra, aceite isso também, porque isso faz parte do próprio crescimento de cada um. Planejar dentro de home office, isso é uma discussão que a gente tem tido bastante na empresa, porque assim, antes eu como responsável pelo RH, muitas vezes eu resolvia problemas no café. Vamos tomar um café? Cara, eu tomava 15 cafés por dia. Saía dali que parecia não pegava nem um cheiro. Mas a proposta do cafezinho, muitas vezes, na informalidade você resolve probleminhas, né, que poderiam se tornar problemões. E agora, com a pandemia, eu não tenho mais espaço. Então, aqueles 15 cafés viraram 15 calls. Porque os problemas continuam, né? A demanda continua. Então, eu acho que a dica para o planejamento você tem que ter espaços, e isso a gente tem discutido bastante, espaços dentro da tua agenda para você poder realmente se planejar. E espaços, inclusive, para você caminhar. Tipo, dá um break de 10, 15 minutos para você levantar da cadeira, caminhar, tomar uma água, tomar um café. Movimento. Não fazer nada. Movimento, porque faz parte, e a gente faz parte do bem-estar teu, inclusive, da tua saúde, né? E até olhando do ponto de vista da empresa, da produtividade. Porque se ficar sentado um dia inteiro, não sair para absolutamente nada, isso desgasta mentalmente a pessoa, e ela, com o passar do tempo, ela pode adoecer e pode também, e vai cair de produção. Então, olhando pelos dois lados, né? Eu acho que planejamento realmente é tudo, mas ele não é só para o mundo corporativo, é para o teu mundo pessoal também. Com relação à questão de prospecção de novos clientes, eu acho que o Hugo mesmo trouxe um exemplo, não é um momento que está fácil não está fácil para todos os mercados, para todos os segmentos. Existem realmente segmentos que estão com uma dificuldade maior, né? Mas independente do vale em que a gente se encontre, a gente sempre vai ter espaço para subir a montanha. E todo mundo, né? É aquele sobe e desce da vida. Então vai ter momentos, todos os mercados são assim. Vão ter momentos em que realmente você vai ter uma baixa, mas eu acho que o grande segredo, quando tiver nessa baixa, ou seja, você buscar, se você trabalha na área de vendas, para você prospectar novos negócios, é o momento de você se conectar com o outro. A gente tinha muito um falso paradigma de que, e por parte dos clientes também, tá? De que negócio tinha que estar dentro de uma sala de reunião discutindo preço, discutindo condições comerciais. E com a pandemia não dá para fazer isso, cara. Agora todo mundo está fazendo por live meeting. Então, as viagens que a gente tinha que ir, de repente, para Salvador e para qualquer outro lugar, não está acontecendo mais. Então, a gente está tendo que fazer isso por live. E as pessoas estão se acostumando. Então, tudo é uma questão de adaptação para essa nova realidade. Ela vai voltar, só que a gente não sabe quando, né? Mas ela vai voltar. Ela volta quando descobrirem a vacina. Ela vai voltar. Mas enquanto ela não volta, esse é o momento, sabe? Se está em baixa, procura se conectar com o teu cliente. Procura entender exatamente qual é o principal medo dele, qual é a insegurança dele e de que forma que você pode ajudá-lo a superar aquela insegurança ou aquele medo. Mas isso você só consegue quando você se conecta, porque aí você começa a criar uma condição de confiança no outro ser humano, independente se ele é cliente ou não, né? Ele tem é uma pessoa que está ali.
com medos iguais aos seus. Então, assim, a partir do momento que você genuinamente quer entender o problema do outro e quer ajudar, o outro percebe. Existe na neurociência uma questão que a gente tem um sistema límbico, né, Uhum. que até chegar no cérebro humano, né, essa evolução de 2 milhões de anos, a gente tinha um sistema límbico aqui atrás, dentro da nuca, que é um instintivo. E todos nós ainda temos, né? Então, quando a gente via um dinossauro lá atrás, a gente não ia querer discutir relação com ele, a gente saia correndo para não ser comido. Hoje, esse sistema límbico, ele também atua dentro das organizações, ele atua através do medo. É o nosso medo de perder o emprego, é o medo do assalto, é o medo. O medo faz com que você reaja, né? Agora, ao mesmo tempo, se você fala a verdade para o outro, se você acredita naquilo, esse sistema límbico é como se fosse um radar. Ele percebe no outro a tua intenção, se Uhum. ela é verdadeira ou não. A gente pega um exemplo aí, um cara que vai dar uma palestra e o cara fala, mas você fala, meu, eu não acredito naquilo. Agora, quando o cara vive aquilo que ele está falando, a palestra tem um significado totalmente diferente. Uhum. Porque as pessoas percebem quando o outro está mentindo, quando o outro não diz a verdade, quando o outro não é genuíno. Então, acho que o primeiro passo é seja genuíno nas suas relações e de fato, né, aproveite esse momento para procurar entender, se conectar, entender o que o outro precisa, para você estreitar essa relação de confiança e juntos vocês dois saírem e pensarem em soluções novas. Muito bom. Porque muitas vezes a gente tem que pensar em outras saídas, né? Fazer o mesmo da Uhum. forma como a gente faz, talvez não seja mais o melhor caminho. Mas a gente tem a capacidade sempre de improvisar e de gerar novos caminhos, né? No Total. nosso mundo. Vamos falar agora do Eremita, desse seu livro. Agora, Vamos você lá. falou muito de vacina. Tem uma notícia que eu não sei se todo mundo leu. O Brasil vai ter uma fábrica de vacinas com uma doação de 100 milhões de reais. Um grupo de empresas fez uma doação de 100 milhões de reais e vai ser montada uma fábrica da vacina do Covid aqui no Brasil. Aí são as empresas Ambev, Americanas, Itaú, Unibanco, Stone, Instituto Votorantim, Fundação Lima, Fundação Brava, Bering Family Foundation. Que legal, Isso tem cara. que ser, precisa ser divulgado. O que Magazine Luiza faz colocando o botão de socorro lá para simular que a mulher vai fazer uma compra no app e se ela está sendo violentada pelo parceiro, sofrendo violência, que ela aperte aquele botão e vai direto para o 0800, né? Desculpa, não 0800, vai direto para onde ela realmente precisa ser atendida, que o parceiro está agindo com violência com ela. Iniciativas como o Itaú, que tinha doado, Itaú, Bradesco, doou uma grana para o desenvolvimento, né, de outras coisas contra o Sim. Covid, e agora vem essa da vacina. No meio disso tudo, meu caro, você, como que veio, de onde veio a inspiração e como que foi para você escrever o Eremita, que é esse seu livro, né, que você vai lançar agora, que não é o Eremita, perdão, o seu livro. Fala um pouco do teu livro agora, de onde veio a inspiração, como você construiu ele, quanto tempo levou. Ele foi um momento bem interessante, sabe, Hugo? Uhum, Porque eu escrevi ele em um ano, né? Em uhum. um ano eu consegui concretizar, mas eu sonhava com pedaços da história. Então eu digo assim, eu não sei se todo processo criativo é assim, mas o meu foi. E muito rápido, Eu, viu? Porque para se escrever um a livro, primeira, muito rápido. Se escrever um livro em um ano é muito rápido. e foi muito louco, porque assim, a primeira coisa que me veio foi o título. O título veio. Geralmente o título Uhum. vem por último, né? É o que eu ouvi dizer. E nesse caso foi a primeira coisa. E eu sabia que a história ia acontecer no Tibete. Porque eu sempre tive também um fascínio por aquele país, né? Uhum. Seja porque ele tem um ambiente zen budista, mas eu acho que é um país que, que emana espiritualidade, né? Eu acho que desde pequeno eu sempre li Está muito com o e livro aí, do lado? eu Mostra pra tô com gente. ele, cara. Mostra pra gente, para as pessoas Vocês conhecerem. conseguem ver? Vocês conseguem ver aí? Ah, vocês estão me vendo? Sim, desde sempre, meu caro.
É que eu tô com a minha... Não, desculpa, eu tô com a minha imagem congelada. Eu falei, cara, ninguém consegue me ver, mas vamos Não, lá, né? mostra o livro de Não, novo. Olha aí a capa do livro, o Eremita. o eremita. Tanto é que não tem rosto, porque o Uhum, rosto é o leitor, sim. tá? E o eremita, então ele passa no Tibete, né, olhando os picos, ou Uhum. seja, o Himalaia, e é um francês que vai buscar respostas para a vida dele, e dentre essas respostas, na verdade, ele abre mão da vida que ele tinha e ele vai em busca de respostas existenciais. Então, o livro, ele meio que é uma correlação do homem, de mim, de você, de todos nós, das dúvidas existenciais que a gente, em algum momento da vida, passa a ter, né? Marco, licença, E, licença, meu caro. Bruno deu uma dica que quando acontece isso que travou a tua imagem, vai ter aí aquele íconezinho de girar a câmera, duas setinhas em cima da sua. Gira a câmera para tá frente e para bom, trás que a tua imagem vai voltar. Vamos ver se funciona. legal. Eu acho que foi naquele momento que deu a Isso, porque trava a gente tá te vendo que, perfeitamente, tá? pô, que Mas bom, para você cara. não ficar incomodado, tenta fazer isso. Gira a câmera, tipo, Não tem, não, tá de boa. Vocês estão me vendo, eu tô feliz. É agora porque eu falei, pô, volta. tá congelado, mas Agora você precisa voltar a câmera que a gente tá vendo tua é, parede. Agora estamos te vendo. Você tá se vendo? eu continuo paradão lá. Mas tá bom, Tá a foto ficou ótimo. Ficou legal. legal? Então tá valendo. Ah, tá valendo, tá valendo. É, e aí o que Você tá na sua acontece? meditação aí, né? Parou na sua meditação. Não, aí sua Sim, imagem, tô dizendo, a eu, sua imagem parou na meditação. Você tá meditando aí. sim, é verdade. Eu vou ter pesadelo à noite, cara, tô me olhando muito. Mas enfim, a questão toda do livro, então ele é uma relação entre mestre e discípulo. Uhum, Então, onde o discípulo faz a pergunta dentro da limitação, né, daquilo que ele está olhando, e o mestre ele passa uma resposta que vai além daquilo, uhum. sabe? É o lado muito mais abrangente para a pessoa. E o Jean Paul, que é o personagem principal, ele começa a evoluir nesse processo. Então, é um processo realmente de troca. Ele não é um livro, como que eu vou dizer? Ele é um livro com um cunho espiritualista, né? Mas ele não é um livro religioso. Uhum. Eu tenho uma simpatia super grande pelo budismo, mas eu não sou budista. E eu escrevi toda essa história dentro de um ambiente zen budista, que é o ambiente do Tibete. Mas o livro ele não é religioso, ele é espiritual. Então, a história que Jean Paul passa é a história que cada um de nós, em algum momento da vida, vai passar, Uhum. ou vai se encontrar com a doença, e a visão, né, o que seria a doença pelo olhar do mestre. Né? Então, é um aprendizado que as pessoas vão tendo, e eu, escrevendo o livro, eu te falei, eu sonhava às vezes com pedaços, Trechos do eu tinha que livro acordar. vieram ao longo da sua vida. Sim, muitas coisas é uma mescla, tá? Assim, Uhum. as pessoas que me conhecem por muitos anos, algumas passagens do livro são passagens que algumas vão reconhecer, mas a história em si, eu aprendi com o livro. Era muito louco, porque eu vi a cena da terceira pessoa e as grandes tiveram duas iniciações, né, dentro dessa história. E nesses momentos de iniciação dele, eu olhava pelo, pelo olhar do personagem. É meio maluco isso. Uhum. A E projeção, eu né? não estava olhando, eu não estava olhando de fora. É como se eu estivesse vivendo a história. Então foi uma conexão muito mágica, sabe? Eu tenho vontade de escrever outros, mas eu preciso ter tempo para isso, né? Então, de Uhum. novo, a questão do balance, né, entre vida pessoal e Uhum. profissional, eu não me sobra tanto tempo, mas eu acho que o que me sobra tempo, assim, quando tenho alguma inspiração, eu faço um poema, aí tem um blog com os amigos poetas, aprendiz de poeta, né? Na verdade, ninguém é poeta ali, mas aí a gente joga todas as tentativas de poesia ali, e para ficar registrado,
Mas é uma forma da gente... E por que o livro, né? Eu quis realmente fazer com que tocasse as pessoas, que gerasse essa reflexão nas Uhum. pessoas, sabe? Acho que tem umas passagens bem bonitas que, que traz para a pessoa uma reflexão. E a ideia é justamente que ela aprenda, né, nesse caminhar, porque todo mundo está aqui de passagem, né? A gente está aqui só para um grande aprendizado Uhum. espiritual. Eu acho que essa o principal objetivo da nossa vida, né? É ser feliz, e a gente, cada um busca a felicidade do seu jeito, mas dentro desse caminhar a gente vai descobrindo o que é verdadeiramente perecível, aquilo que fica, aquilo que se corrói com o tempo e aquilo que fica na tua alma. E, Uhum. aquela, é o que eu digo, né, o legado que a gente deixa. Sempre falo muito isso, que é importante você construir um legado, né, para as pessoas lembrarem de você depois que você não estiver mais aqui. Fala, pô, cara, o Pardini deixou isso aqui de diferente. Tem alguns caras que me chamam de Pardini, outros de Marco, Marquinhos, Uhum. eu atendo, eu abano o rabo para qualquer um deles, tá? Você, Chamou, eu você atendo. fez uma observação, né, já há um tempo aqui no início da live, para quem não chegou agora, a gente falando sobre o respeito do ser humano pro meio que ele vive, né? Porque tudo é muito particular. A viagem, ela é particular, mas o veículo é um só. E no veículo tá todo mundo, meu amigo. Se você vai fazer uma viagem de busão, tá todo mundo dentro. Cada um tem a sua viagem Exato. particular. Se você bagunçar lá dentro, vai lascar a viagem de todo mundo. E o problema é que Exatamente. o nosso ônibus tá todo zoado, tá todo estragado. Porque 90% dos passageiros, meu amigo, tocaram o terror nessa viagem. É verdade, é verdade. Mas sempre há tempo de corrigir, de Ah, consertar sim. o A ônibus, gente tá né? aqui, a gente tá aqui na realidade, para consertar esse ônibus milenar. É isso que eu Exatamente, converso muito com meu exatamente. pai, né? A gente tá aqui para consertar o busão. O motor a gente conseguiu dar uma ajeitadinha, É ele isso tá aí. andando. Tá andando. Mas, meu amigo, o conforto tá zero. Quando eu falo É em verdade, conforto, mas gente, é conforto nessa analogia a um ônibus, a uma viagem, tá? Essa peregrinação sim, de todos no exatamente. mesmo caminho. Mas quanto mais a gente tiver, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente tiver essa consciência de que a gente não está aqui, eu sempre falo, né? A vida não é um playground. Você não está aqui para brincar, Uhum. né? Você tem um papel, cada um tem um papel importante. E, e quando você tem essa consciência de que o seu melhor, quando você dá o seu melhor, você vai impactar aqueles que estão à tua volta Uhum. e, consequentemente, se você permite que essa onda se propague, né, ela vai interagir na rede toda. Então, a pequena boa ação de ela vai impactar na rede como um todo. Ó, Então, a gente não está desconectado, exato. né? É A gente está o propagação. tempo... Você falou de propagação, olha aqui, ó. Propague amor, escreveu. Que bacana essa live. Muito obrigado. Olha quem está aí, Uhum. querida Cat, tá? Exatamente, é propague amor. Porque é o que a gente precisa fazer, é o que a gente precisa aprender a fazer ou reaprender a amar, né? Uhum. Não de forma egoísta, mas amar de forma verdadeira, né? E começa dentro de casa, né? Amando quem está dentro de casa com a gente, amando os nossos pais, que muitos perderam essa conexão e o Uhum. respeito pelo antepassado, né? A ancestralidade é muito Porque importante, né, meu amigo? A ancestralidade, ela é pilar. Agora, outra pergunta bem provocativa, viu? Essa é chatinha, mas é bom fazer. Quando a gente fala em fica amor, quando a lá. gente fala em amorosidade, que a gente pratica, o amor a gente sabe que para o amor existe um amor como um todo, tem que ter respeito. Ama aquele quem é pai, como eu, como você. Falar não também é uma forma de amar, né? Porque falar não é uma forma de amar. Meu amigo, Sim. ser tolerante com a intolerância não é bobagem? Não tem horas que nesse equilíbrio entre o ser a amorosidade e a força com razão tem que ser aplicada? Não, não gosto, não quero. Você está sendo escrotinho, porque a gente está vivendo um momento de escrotidão mútua propagada por
horda, né, desses bobos digitais de extrema direita que não param de fazer bobagem. Queria soltar essa bombinha Eu aqui acho para a que... gente pensar um pouco. Não, cara, mas eu acho que o não, ele faz parte, Uhum, né? O não é o momento em que você impõe limites. Você agir, a amorosidade, nela existe o não também. uhum, Dentro da amorosidade, sim para tudo, sim. né? Porque o sim para tudo você perde as bordas, você perde o limite. Eu acho assim, você tem que ter o respeito Uhum, até o ponto em que o outro também respeita. A partir do momento que o outro ele adentra o teu campo de, de conforto, você tem que ter o papel, inclusive, como amor próprio, você falou, opa, até aqui eu deixo, daqui para cá não, amigão. Então acho que o não, ele faz parte do próprio crescimento nosso e não tem problema nenhum em dizer não. uhum. Você pode dizer não com amorosidade. Você não precisa ser agressivo, mas você pode sim colocar os seus limites de uma forma tal que o outro compreenda que ele está passando, né? Tá desrespeitando você. Eu acho que porque amor e respeito eles estão Uhum, e é uma linha muito débil, né? uhum. Então é um véu assim quase que transparente. Então se alguém passa, eventualmente alguém, todo mundo passa porque todo mundo erra, não Sim. tem ninguém, mas é momento do outro dizer, cara, aqui não. E você pode dizer com Com amorosidade, muito sem agressão. equilíbrio, com muito respeito, dizer não à normatização da bobagem. Porque nós estamos vivendo um. Exato. Eu prefiro falar bobagem, que é mais meigo, para que não falar escrotidão mesmo, né? Porque a gente Mais amoroso. é mais amoroso, né? Mas, meu amigo, a gente que busca o equilíbrio sempre em tudo, o ser humano precisa buscar o seu equilíbrio para propagar, para emanar aos redores, à família, aos próximos. Não precisa estar colado, você precisa emanar, meu amigo. Se você está aqui através de uma live, está impactando outras pessoas. A gente está muito nisso. Rapaz, a gente está falando há 57 minutos já, você acredita? Pois é, cara. O papo tá bom Eu tenho que demais. voltar pro Formiguinhas agora, meu amigo, para você se despedir sem a Vai lá, gente vai lá, vai correndo, tá lá. bom? Pessoal, essa live vai ficar Gratidão. salva. Não, você vai ficar aqui, não fuja não, rapaz. Fica aí quietinho, viu? Ah, eu só Ó, tenho a gente, agradecer. essa live fica salva aqui, ó, no Instagram, no YouTube, no IGTV. Vocês vão poder, quem não pôde acompanhar, tem, todas as lives estão aqui, dessas pessoas incríveis que vêm nos ajudando nesse processo de propagação do Feito Formiguinhas. Lembrando a vocês, o Feito Formiguinhas é essa comunidade aqui, ó, é um grupo de amigos que vem na linha de frente trabalhando na doação de cestas básicas. Cada cesta básica alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. R$ 48,50 alimentam 5 pessoas por 10 dias. E meu amigo Marco, já correndo para você poder dizer tchau com calma e amorosidade, tá aqui nossa prestação de contas, ó. Desde o início da pandemia, 133 toneladas de cestas básicas doadas, um total de 66.230 bocas alimentadas. Isso é o Feito Que Formiguinhas. legal, cara. Uma ponte entre a doação de você que está nos assistindo. Fica aqui a minha provocação, que você que está assistindo, doe uma cesta básica, doe o valor que você puder, doe a sua atenção, seu carinho e sua divulgação. Tá bom? Marco, meu querido, um prazer falar com você, um cheiro no seu Prazer foi coração. meu. Agora a gente tem tempo de se Muito obrigado. despedir. Com calma, amorosidade. Né? Não, gente, olha, realmente, gratidão, Hugo, super gratidão pelo papo, adorei conversar com você, acho que é importante a gente estar gerando ideias, né, para as outras pessoas. Uhum. Pessoal que está aqui com a gente, super agradecido também pela participação de todos. Vocês tenham uma linda semana e que não deixem de contribuir para o Feito Formiguinha, porque o trabalho deles cara, é demais, é fantástico. E o que eu puder ajudar, estou aqui. Contem comigo, tá, gente? Muito Valeu bom. mesmo. Mostra a capa de novo do Eremita aí que a gente consegue ver. Onde se encontra o seu livro? Temos 40 segundos para falar. Então, hoje eu banquei o livro, né? Então, toda a verba, 100% da verba, o que eu vender desse livro vai para vocês a partir desse momento da live, Ô, tá? meu querido, Então, muito obrigado por sua generosidade. Muito obrigado.
eu que tenho que agradecer a oportunidade de poder ajudá-los. Então, quem quiser adquirir, vocês podem entrar em contato comigo, ou pela Dani, ou mesmo por você. Eu deixo todos os Vai dados. cair a live, meu amigo, em 5 segundos. E é isso. Então, beijo grande aí. Tchau, tchau. Tchau, amigo.